Olá, gente, vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos para a aula 2 da revista Cremos. Cremos em Deus, nosso Pai. Nós vamos aprender hoje como Deus se revela na Bíblia, através de seus nomes. E vamos destacar o caráter de Deus através de seus nomes revelados na Bíblia. Certo? O nosso texto bíblico está em João 3, 16 e 17 e Mateus 6, do 9 ao 13. Pegue aí a sua Bíblia, a sua caneta e um caderninho para anotar, certo? Anotar aquilo que você tem interesse em anotar, de curiosidade, para aprender, tá bom? A aula de hoje é sobre os atributos de Deus. Nós vamos aprender hoje, tá bom? Vamos ler o texto bíblico. Temos dois textos, né? João, capítulo 3, 16. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o segundo texto está em Mateus, capítulo 6, do 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Tanto o primeiro texto como João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, então Deus revela o seu amor através de Jesus, né? Para o mundo. E aqui na oração do Pai Nosso, né? Nós vemos aqui a santidade, né, a vontade, o poder, o senhorio, né, a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O versículo está em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus. E somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. O único livro que nos faz conhecer a Deus é a Bíblia. Não existe outro. A palavra eterna. Nesta lição vamos estudar a forma que Deus se revela através dos seus nomes, né? Embora conhecemos Deus em parte,
Neste estudo temos que nos conscientizar de que Deus é bom e que através de Jesus Cristo podemos relacionar com Deus. Deus está pronto para ouvir, perdoar e consolar. Porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Como é que Deus aparece na Bíblia? A questão dos nomes. Vamos lá. A existência de Deus é declarada na Bíblia. E para nos relacionar com Ele, precisamos crer que Ele existe. Em Hebreus 11:6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam a conhecê-lo. Como é que nós vamos conhecer a Deus? Lendo a palavra. Jó, né? Teve um versículo que Jó diz assim: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço, porque ele teve experiências com Deus, porque ele conheceu verdadeiramente quem é Deus. Então, para a gente ter essa experiência, nós temos que ter intimidade com Deus. Para ter intimidade com Deus, nós temos que conhecer a Deus. Então, ele se revela através da sua palavra. Para nos aproximarmos de Deus, é estudarmos o nome que aparece na Bíblia. Para mencionar a sua pessoa, sim, Deus é uma pessoa. E é a primeira pessoa da Trindade. Ele é Deus, ele é o Pai. Entendeu? Variados nomes aparecem na Bíblia para representar Deus e a sua relação com seu povo. Cada acontecimento que acontecia no Antigo Testamento, né, cada experiência que o povo tinha com Deus, né, cada revelação, como se Deus, na verdade, como se Deus se revelava a seu povo através da libertação, né, do Egito, por exemplo, né, quando pôs em liberdade depois do cativeiro de 70 anos, né? Então, cada experiência que o povo tinha com Deus, eles davam um nome a partir do que Deus fazia, de cada ação de Deus. Né? Vamos dar aqui um exemplo. Se Deus livrasse o povo de um mal, logo o nome dado pelo autor bíblico, a ele era fiel à sua experiência de livramento. É o mesmo que corre quando alguém lhe dá um apelido. Esse apelido que talvez você também não, vamos dizer assim, não se agrade, né? Não é da sua vontade, mas a pessoa lhe dá um apelido de acordo com alguma atitude, alguma ação que você fez. Né? Então, assim, Deus também deram nomes a Deus de acordo com as suas ações, né? De livramento, de escape, né? De alguma situação que estava escravizando o povo, que estava prendendo o povo. Então, vamos conhecer esses nomes. Igualmente, os nomes de Deus estão de acordo com as ações que ele realiza no mundo, através delas o conhecemos. A existência de Deus. A existência de Deus é um fato incontestável. Ninguém pode contestar. A Bíblia não se preocupa em provar que Deus existe, mas começa
o seu primeiro versículo falando de Deus, mostrando como principal personagem em todo o universo. Deus existe desde a eternidade e ele é a origem de tudo. Aquele que tudo governa e sustenta. Tem um sistema hoje mundano, né? Vamos dizer assim, o Deus desse século, né? Cegou o entendimento dos homens, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não queiram conhecer a Deus. Nós só conhecemos a Deus só conhece aquele que crê que Deus existe. A Bíblia afirma que há muitos deuses e muitos senhores. Vamos ler na Bíblia. Abram aí a Bíblia. Em Atos 17. Atos capítulo 17, do versículo 22 ao 25. Vamos lá. Abriram. Vamos ler. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tantos supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que vos anuncio. Paulo estava em Atenas, não é isso? Os atenienses, isso, estava em Atenas. E lá ele encontrou um altar ao Deus desconhecido. Né? E Paulo diz, né, varões atenienses, em tudo vejo um tanto supersticioso, porque era tantos deuses, tantos nomes de Deus, tanto altar aos deuses, oferecido aos deuses, que Paulo se admirou, né? Em Atos 17, 23, revela o momento em que Paulo é levado ao Areópago para ser questionado pelos curiosos atenienses, quando afirma que, além dos monumentos que estavam ali, né, aos altares, em honra aos deuses cujos os nomes, havia um altar dedicado ao Deus desconhecido. Então, eram tantos deuses, tantos altares, e Paulo encontrou esse altar desconhecido. E foi para ele uma chance de dizer quem era esse Deus desconhecido. Esse Deus, ele diz, né? Esse Deus que você diz que é esse altar que você ergueu ao Deus desconhecido, é esse que eu vos anuncio. Segundo o historiador Pausânio, Atenas tinha mais imagens do que o resto da Grécia. Estima-se que tinha mais de 30 mil imagens, ou 30 milhões, de imagens de ídolos naqueles dias. Petrônio afirma que Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem. Isso revela a busca desesperada dos gregos pelo um Deus verdadeiro. Na verdade, os milhares de altares erguidos pelos gregos com nomes supostos, com essas supostas divindades, né, mostra que eles mesmo tinham dúvidas a quem era o Deus verdadeiro. Né? Quem era essa verdadeira divindade? Quem era esse Deus?
Vamos lá em alguns nomes de deuses que talvez Paulo tenha encontrado lá, né? Esse aerópago, né? Vamos lá, uma lista. Afrodite. Afrodite era uma deusa da beleza e do amor. Afrodite. Apolo, deus da luz. Talvez até você também já tenha ouvido falar, né? Na Bíblia, lógico. Ares, deus da guerra. Ou no seu livro de história, né? Ares, deus da guerra. Artemis, deusa da lua. Atena, deusa da sabedoria. Deméter, deus da terra fértil. Dionísio, deus da festa, do vinho e do prazer. Eos, deusa do amanhecer. Eros, deus do amor. Hades, deus do submundo. Hélios, deus do sol. Hermes, deus das comunicações e das viagens. Hera, deusa dos céus. Hera, deus dos céus, da maternidade e matrimônio. Héstia, deusa do fogo. Horas, deusa que representava as estações do ano. Mnemosine, deusa da memória. Meu Deus. Perséfone, rainha do submundo. Poseidon, deus dos mares. Selene, deus da lua. Temis, deus das leis. Zeus, deus dos deuses. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu encontrei outros aqui. Apolo, deus do sol, das artes e da profecia. Hefesto, deus do fogo. Ares, deus da guerra. E eu acho que só. Pronto, esses deuses, né? Tinha outros deuses também. Poderia ter lá qual? O Adrameleque, que era um deus babilônico. Deixa eu ver outro aqui. Azima, deus dos heteus. Astarote, deusa fenícia e síria. Outro. Bel, deus adorado pelos babilônios. Dagon, deus adorado pelos filisteus. Merodach, deus babilônico da guerra. E Moloque, deus dos amonitas. Esse deus Moloque, na antiguidade, era um deus que eles sacrificavam crianças. Faziam sacrifícios de crianças. Moloque. Certo? Se tiver mais curiosidade, é só entrar no Google e pesquisar esses nomes desses deuses, que eles vão estar lá para você. Certo? Vamos lá. Pronto, então, para não correr o risco, né, de esquecer alguma divindade, erguer um altar até ao Deus desconhecido, né? E Paulo, ao perceber
que nenhum altar havia um nome no Deus desconhecido, que era o nome Deus de Israel, Paulo aproveitou a oportunidade para apresentar aos gregos o verdadeiro e desconhecido Deus de Israel. Maravilha! Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo pregou em Corinto, dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo escreveu que Deus que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo, em meio das trevas espirituais que cobriam a face da terra. Deus fez resplandecer ao enviar o seu Filho Jesus Cristo para tornar o Deus desconhecido bem conhecido entre todos os povos. Continuando a lição. Vamos agora conhecer os nomes de Deus. Vamos lá conhecer agora os nomes de Deus. Um estudioso da Bíblia de nome Mier, já falecido, destacou 5 nomes comuns de Deus. Vamos ver quais são esses 5 nomes. São Elohim, Jeová, Elohim, Jeová, El, Adonai e Pai. Elohim, pronunciamos Elohim. A palavra representa a forma plural do termo Deus. No Antigo Testamento, a Bíblia descreve Deus como Criador do universo, mas em comunhão com outras trindades. Agora vamos ver os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco, em Gênesis 1, 26. Então, Elohim nos traz a ideia do Deus Criador, que ao mesmo tempo tem comunhão com as outras pessoas da Santíssima Trindade, que é o Filho e o Espírito Santo. Jeová. Esse nome é a forma derivada da língua portuguesa Jeová. Esta pode ser sim lida Jeová. Tal palavra mostra um Deus que opera a favor do povo que o busca. Eita glória! Vamos lá. Por isso, ao longo do Antigo Testamento, vamos encontrar várias expressões do povo judeu em relação a Jeová. Quais são essas expressões? Jeová Rafá, o Senhor que cura. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Jeová Nissim, o Senhor é minha bandeira, isto é, ele vence o injusto. Em Êxodo 17, capítulo 8, versículo. Êxodo 17, do 8 ao 15. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Juízes 6, 24. Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. Salmo 23, 1. Jeová Tessiknedu,
Tessiquenu. Tessiquenu, é Jeová Tessiquenu, o Senhor é a minha justiça. Jeremias 23, 6. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Gênesis 22, 14. Jeová Chamar, o Senhor está aqui. Ezequiel 48, 35. E o El é uma palavra do Egito que significa Deus, mas é usada com outras combinações de palavras, tais como El Elyon, Deus Altíssimo, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, El Olam, o Deus Eterno, e Adonai, que significa Senhor ou Mestre. Ele nos traz a ideia de governo e domínio, ou seja, Deus domina sobre todo o planeta Terra, bem como toda a dimensão do universo ao qual pertencemos. E também tem Pai, um dos nomes que mais aparece no Novo Testamento. Este descreve principalmente Deus como a fonte de todas as coisas. Aqueles que são alcançados por Jesus de Nazaré podem chamar de seus filhos. É um termo que denota o amor do Pai com o seu filho. Deus nos ama. Deus é nosso Pai. Vamos ver as qualidades de Deus. Esse eu gostei. As qualidades de Deus que são encontradas em nós ou não. Esse eu gostei de estudar isso aqui. Deus é santo. Quantos colegas nos acham desnecessários falar de santidade, né? A palavra santo significa separação. Mas santo significa a palavra separação, mas será que é para a gente entender que nós temos que ficar separados das pessoas? Separado daquelas pessoas da nossa família? Não. Quer dizer que nós somos separados do pecado. Nós somos santos porque somos separados do mal, do pecado, certo? Deus é justiça. Eita Deus. Alguém uma vez disse que justiça é a santidade de Deus em ação. Justiça é a santidade de Deus em ação. Vamos dar um exemplo. Alguém estuda para a prova e você chega na sala de aula para fazer a prova, não estudou. Mas aí aquele que se esforçou em estudar, né, tá fazendo ali a prova e você tá tirando dele, né, fazendo a cola, né, a pesca. Será que isso é correto? Será que isso é justo? O outro ter estudado e você ter aproveitado o esforço do outro, né, para poder fazer sua prova? Não tá certo, está errado. Então, a justiça é a santidade em ação. Mas, né, devemos ter sede e fome de justiça, porque Deus, ele é justo. Deus é fiel. Deus é digno de toda confiança. Será que nós temos alguém de confiança para realmente contar os nossos segredos com aquele que a gente pode conversar? Né? Será que a gente pode contar com alguém? Mas eu digo que Deus nunca traiu ninguém. Ele é a melhor pessoa para a gente ter confiança, porque ele é fiel. Deus é misericordioso. Misericórdia é a capacidade de sentir compaixão por um necessitado, por aquele que está em sofrimento, em estado de sofrimento, sofrendo,
passando necessidade, com fome, né? Deus se entristece quando, por termos razão, né, castigamos ou desdenhamos de alguém que precisa ou que errou, né, para conosco. Assim, uma pessoa que erra contra nós, também estamos sensíveis ao erro. Então, nós devemos ter misericórdia com aquelas pessoas que erram, porque Deus também tem misericórdia para conosco, porque também nós somos sensíveis ao erro. Então, assim como nós erramos, o nosso irmão também erra. Mas nós temos que ser misericordiosos. Misericordiosos. Né? Deus é amor. Preste atenção nessa afirmativa. Deus é amor. O amor de Deus não é a questão de se amar ou não. Deus é o próprio amor. A prova disso é que ele deu seu filho a favor de nós, né? De muitos, na verdade. E deseja que na mesma medida nós amemos o nosso próximo. Não podemos dizer que amamos quando não amamos quem está ao nosso lado. O que vemos todos os dias. Como é que você vê o seu amigo, seu colega, né? Está ali próximo de você e você não ama. Né? Você não ama aquele quem vê, como é que vai amar aquele que não vê? Né? Amar não é discurso, mas prática de vida a quem tem Jesus como Senhor. Então, amar, quando você ama, você faz em ações, retribui esse amor em ações. Né? Qualidades que não podem ser encontradas em nós, só Deus tem. Deus é onipotente. O que isso significa? Que ele é onipotente. Deus faz tudo deliberado. Peraí. A onipotência significa a liberdade de Deus de fazer tudo o que ele deseja. Onipotência significa a liberdade de Deus fazer tudo o que ele deseja de acordo com a sua vontade. Mesmo assim, ele respeita a nossa vontade. Deus, como ele é onipotente, como ele sabe e conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, ele quer fazer e quer dar o melhor para nós, certo? Mas mesmo assim ele respeita a nossa vontade, mas sabendo que a nossa vontade, né, que não é a vontade de Deus, mas nós queremos fazer a nossa vontade, nós temos a consequência das nossas decisões, sendo, para nós parece ser bom, né? Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Mas é bom que estejamos de acordo com a vontade de Deus. Né? Deus é onipresente. Onipresente, ele está em todo lugar. Como assim? Ele está aqui no Brasil, ele está no Japão, ele está nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele é espírito. Nós não podemos estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Né? Deus é onisciente. O que é isso? Onisciência. Ele conhece todas as coisas, até os nossos pensamentos ele conhece. O conhecimento de Deus é perfeito, porque ele conhece a intenção do coração, ele conhece todos os nossos pensamentos, bons ou ruins. Então, ele tem todo esse conhecimento do mundo. E nós, mesmo que nós lêssemos todos os livros do mundo, nós não conheceríamos tudo. Impossível nós conhecermos, né, conheceríamos tudo, mesmo que nós lêssemos todos os livros.
Deus é soberano, soberano. Ele governa a humanidade como bem lhe apraz. Sua vontade sempre é a melhor, principalmente para a nossa vida. Sempre a vontade, como ele é soberano, ele governa, né, a nossa vida, ele faz como lhe apraz. Então, ele sabe o que é melhor para nós. Embora que para nós, né, não pareça ser boa. Mas ele, como eu já disse, ele conhece tudo, ele sabe tudo. Então, quando ele diz que não, é não. Quando ele diz que sim, é porque ele sabe, né? É sim. Mas quando ele diz que não, é não, né? E não teime não, viu? Que se você teimar... Deus é bom, viu, para nós. Nós não é que não sabe aceitar as vontades de Deus, né? A Bíblia não é prioritária, não fala prioritariamente do homem, mas seu tema é quem é Deus. O tema da Bíblia é Deus. O autor principal da história, ele é o herói da história, é Deus. A Bíblia é uma visão factual do seu trabalho nesse mundo, passado, presente ou futuro, né? Com comentários explanatórios de profetas, salmistas, sábios e apóstolos. A obra de Deus vindica seus propósitos e glorificando num cosmo pecaminoso e desordenado. Então, Deus a si mesmo, ele se nomeia, né? Que tem, ele no Antigo Testamento ele diz, eu sou, né? Eu sou, o eu sou que sou. Em hebraico significa ambas as coisas. É uma proclamação da sua autoexistência e autossuficiência, seja onipotência e sua onipotência e sua liberdade ilimitada de agir. Este mundo é de Deus e ele faz, e ele o fez, ele o controla. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus é soberano. Né? Quer ter um relacionamento com Deus? Nenhuma dessas informações aqui que a gente acabamos de ler em conhecer a Deus, se nós não vamos ter intimidade com Deus, nós não vamos nos relacionar com Deus, se não realmente não crermos que Deus existe. Não crermos na sua palavra. Nós temos que crer em Deus, temos que crer que Ele existe. Nós temos que conhecer a Deus através da palavra. Nós conhecemos a Deus através da sua palavra. Então, nós temos que ler a Bíblia. Olha o nosso versículo, vamos ler o versículo, como é que diz. Não é o versículo não. E aqui. Pronto. Sem fé ninguém pode, é em Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa aos que procuram conhecê-lo melhor. Então, nós temos que conhecer a Deus para que Ele venha nos recompensar, né? Pela vontade de conhecê-lo. Deus é bom demais, Deus é amor, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus tudo pode fazer, Ele faz de acordo com a vontade dEle, mas nós temos que estar submissos à sua vontade, né?
Eita, que aula abençoada. Glória a Deus. Deus é grande, Deus é poderoso. Senhor Deus, que cada pessoa, Senhor, que ouvir, Senhor Deus, esta aula, que possa ser abençoada por ti, Senhor, porque tu, na tua palavra, tu disse que tu recompensa aqueles que realmente o buscam, que queiram aprender mais de ti, que o Senhor possa dar esse desejo no coração de cada um deles, em nome de Jesus, certo? E a nossa terceira aula, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, está: cremos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Eita glória, vai ser boa a próxima aula, certo? Que eu espero que você tenha gostado da segunda aula. Se você tiver gostado, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas, você não perder nenhuma, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima aula, tá bom? Até a próxima.